Bom dia a todos, muita paz, que Deus nos abençoe nesse dia, como ela falou aqui, tão lindo lá fora. A Joitine está um passo na minha frente que ele sabe usar os slides, eu ainda não. Mas você que fez a leitura hoje aqui, se emocionou bastante e comentou que está debutando. Nós também estamos debutando aqui, porque nós somos marinheiros de primeira viagem. Eu acordei hoje 1h30 da manhã pensando que fosse a hora de vir para cá. Aí quando eu olhei o relógio, falei, meu Deus do céu, 1h30 ainda? Como é que pode isso, né? Acordei 1h30 com a cabeça aqui, ó, hoje. A gente não tira a cabeça daqui. E a gente procura se concentrar, né? Para chegar aqui com paz, para chegar aqui com sossegado, sem aborrecimento. A Sônia... Vou dar uma carona hoje para uma amiga, que já foi na minha casa. Sabe que eu sou vascaíno, não morro de amores pelo Flamengo. Entra no carro, a primeira coisa que ela diz: Flamengo, maior do Brasil, joga hoje às 11. Falei, meu Deus, me ajude. Hoje é a minha palestra. Não posso, deixa eu ficar calmo, tranquilo. Mas olha, gente, a gente está fazendo aqui uma palestra que é mais uma conversa. Como a Etienne falou, palestrante, a gente está meio longe de ser ainda. Mas a gente vem aqui conversar e principalmente numa sala que a gente olha assim, só vê expert, certo? É gente que já fez ESD 1, ESD 2, ESD 3, se tiver o 4 já fez também. Então o que que ocorre? A gente não vai falar novidade para ninguém. Mas a gente vai procurar passar pelo menos um pouquinho do que é essa mensagem tão bonita que o evangelista Mateus comenta da passagem de Jesus aqui, falando que muitos são escolhidos, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Na verdade, todos nós já fomos chamados várias vezes. É verdade, todos nós já fomos chamados várias vezes. Porque para ser chamado, depende de Deus. Então Deus chama a todos nós. Agora, escolhidos, somos poucos. Por quê? Porque para ser escolhido depende de nós, depende de cada um de nós. Então, cada passo que a gente chega aqui, cada vez que a gente chega aqui, aprende um pouquinho do Evangelho, aprende um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Cada vez que a gente diz, eu confio em Deus, é um chamado que a gente tem. Mas será que a gente vai se escolher para se propor a fazer o que Deus espera que a gente faça? Mas para falar desse capítulo 18 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Começa com uma parábola, a parábola do festim das bodas. Então diz assim, falando ainda por parábola, disse-lhes Jesus. Eu queria saber, minha mulher está me controlando ali, mandando botar mais para longe. Ok, por favor, me ajudem, que eu falei que sou debutante também. Então repara, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei, enfim, mas eu sinceramente fui buscar onde é que está isso. Porque se falando ainda por parábola, disse-lhes Jesus, desde quando Jesus vem falando? Para quem Jesus estava falando? Então repara, vamos ver se é isso? Antes dessa parábola, vem a parábola dos maus agricultores. Antes da parábola dos maus agricultores, vem a dos dois filhos. Então o que ocorre? Jesus está falando essas três parábolas em sequência.
Por quê? Começa com Jesus chegando em Jerusalém. Os últimos dias de vida do nosso mestre amado, desse homem que trouxe tanta luz, mostrando para a gente o caminho. Jesus estava a poucos dias da morte. Ele chega no templo em Jerusalém e se decepciona, porque quando ele chega no templo, ele vê os comerciantes e aqueles vendedores fazendo aquele comércio imenso no templo. Tá bom? Volto falando? E ele, o que é que faz? Ele expulsa esses vendedores, ele expulsa esses comerciantes do templo. Sai dali, vai para Betânia. Ele estava hospedado em Betânia naquela noite. No dia seguinte, ele volta para ensinar no templo. Quando ele volta para ensinar no templo, o templo já não tem os comerciantes, o templo já não tem lá os vendedores. Ele começa a ensinar no templo. Então ele está lá ensinando na multidão. Mas entre esse povo que está lá no templo, quem que está lá também? Está o príncipe dos sacerdotes, está os sacerdotes, fariseus, saduceus. E Jesus começa a falar. O povo apaixonado pelas palavras de Jesus, super atento, quando o príncipe dos sacerdotes faz um questionamento a Jesus. Ei, com que poder você está ensinando essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus, então, olha para eles e diz assim: eu vou responder, mas primeiro me responda uma coisa. De onde veio o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Se vocês me responderem, eu responderei quem me deu a autoridade para vir ensinar. Nesse momento, os sacerdotes se olharam um para o outro e se questionaram. Poxa, se a gente for responder que o batismo de João vem dos céus, ele vai nos perguntar: e por que vocês não acreditam nele? Se a gente responder o batismo de João vem dos homens, esse povo inteiro aqui vai ficar contra nós, porque eles têm João como um profeta. Então eles responderam: não sabemos. Aí Jesus tornou a falar: bem, já que vocês não sabem, há um pai que tem 2 filhos. Não, já que vocês não sabem, eu também não vou responder. Há um pai que tem 2 filhos. Chega-se para o primeiro filho e diz: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Esse filho diz: tá bom, pai, eu irei. Mas não foi. Chega para o segundo filho e diz: meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esse filho responde: não, pai, não vou. Mas depois ele muda de ideia, ele começa a pensar e acaba indo trabalhar na vinha. Então eu vos pergunto: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Isso Jesus está perguntando para os sacerdotes. Aí eles respondem: o segundo filho, esse fez a vontade do pai. É quando Jesus diz: na verdade, eu vos digo, os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós. E por que Jesus fala isso para eles, para aqueles sacerdotes? Porque Deus primeiro confiou a missão dele naquele povo ali, que sabia, desde a época da travessia do deserto, lá com Moisés.
Eles, os hebreus, os escribas que sabiam escrever, sabiam das leis, Deus confiou neles fazerem. Então eles disseram que fariam e não fizeram. Então, a partir desse momento, esse trabalho de Jesus foi divulgado para que todo o povo participasse. Entrando aí aquelas pessoas que não tinham conhecimento, mas começavam mais tarde a compreender, a entender e começar a fazer o trabalho que Jesus tanto vinha pedindo. Então, isso, gente, nos mostra que nós nos escolhemos. Nós escolhemos se a gente quer participar desse banquete no reino dos céus. Então, o que ocorre nessa parábola? Só para resumir, o que está escrito, o que seria essa parábola dos dois filhos? Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, esses anciões acreditavam ser superiores aos publicanos e às meretrizes. Entretanto, Jesus afirmou que estes alcançariam o reino dos céus antes deles, porque apesar de serem considerados de má vida, procuravam cumprir a vontade de Deus, amando-o e servindo ao próximo, enquanto eles simulavam obediência às leis divinas, mas não as cumpriam. E nós aqui, o que nós somos? Nós somos o primeiro filho ou o segundo filho? Nós somos aquele que dizemos, eu vou, mas não vai? Assistiu aqui uma palestra maravilhosa, a partir de agora não vou deixar mais ninguém na rua sem comer. Vou sair distribuindo comida. Ou eu vou sair distribuindo ajuda, ou eu vou para um hospital fazer visita para alguém, ou enfim. Somos esse que fala que vou e não vai, ou a gente ainda está naquele processo de dizer, não, eu não vou, e estamos aqui amadurecendo a cabeça para poder amanhã seguir em frente. A gente tem que trabalhar nessa vinha do Senhor, para um dia estarmos no reino dos céus. Trabalhar na vida, trabalhar na vinha é praticar o que Jesus nos ensinou. Bezerra de Menezes é o espírito de Hilário Silva. Ele conta um caso que tudo é treinamento para a gente poder seguir em frente. Gente, vocês, olha, mais uma vez eu vou falar, sou debutante nisso aqui, agora fico nervoso quando venho aqui na frente, mas tem uma amiga nossa que chega aqui e dá show, não quer sair mais daqui. Todo mundo gosta dela, fala muito, fala bonito e ainda traz guloseima para distribuir. Só não vou dizer o nome dela para não ficar convencida. Foi? Foi. Foi? Mas o Bezerra de Menezes, ele conta que... Não, o Hilário da Silva, esse espírito do Hilário da Silva, conta através do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que Bezerra de Menezes foi almoçar na casa de Quintino Bocaiúva, lá no Rio de Janeiro, republicano, Quintino Bocaiúva, e ele está lá almoçando com Quintino Bocaiúva, aquela coisa toda, terminou o almoço, estão ali conversando, e quando chega um serviçal lá do Quintino, e cochicha no ouvido lá do Quintino Bocaiúva. Aí, ok, manda entrar. Aí entra um guarda segurando nos braços um funcionário lá da casa. Aí falou pro Quintino Bocaiúva, esse é o homem que nós vamos levar agora preso. Aí o Quintino se levanta. Pode levar. Ele tem que ser preso porque ele é irresponsável. O tiro que ele deu atravessou o meu escritório, era do meu escritório e quase que me acerta. Ele tem que ser preso. Pode levar agora. Aí esse homem, por favor, doutor, não faça isso. Sou casado, tenho 2 filhos para criar. Foi um acidente, eu estava segurando aquela arma, ela disparou. Foi um acidente, não foi proposital. Por favor, não faça isso comigo. Eu prometo para o senhor que eu nunca mais pego uma arma na mão. Prometo para o senhor que eu saio dessa cidade, eu saio da sua vida, mas não me deixe levar preso.
Não, senhor, você errou e tem que ser preso. Tem que ser preso agora. Você errou. Nisso ele observa que o Bezerra de Menezes está em pé do lado dele. Aí ele olha para o doutor Bezerra de Menezes e pergunta: o que você acha, Bezerra? Eu não estou certo? O Bezerra diz para ele: certo, mas desde que você nunca erre. Coçou a cabeça, pensou bem naquilo. Ok, libera o homem aí. Pode liberar. Pode voltar para o seu trabalho e olha, não pega mais em arma. Então, na verdade, isso são ensinamentos que a gente aprendeu, a gente pode passar em frente. A gente pode passar em frente. Então, depois que Jesus está falando sobre esses dois filhos, para esse povo, mas principalmente para esses sacerdotes, ele entra na parábola dos lavradores maus, que também ele fala mais ou menos aquela mesma coisa. Esses sacerdotes já percebiam que Jesus está falando sobre ele. Sobre eles. Eles já sabiam disso. Então, o que ocorre? A gente entra, então, na parábola, que é o tema de hoje. E eu vou dar uma lida. Poderia falar resumida aqui, mas vou dar uma lida, porque talvez seja melhor. Então, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus. Então, agora a gente já sabe de onde está vindo isso. A gente já sabe que Jesus vem falando por parábola e Jesus está dizendo a eles, principalmente: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram. O rei enviou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem darem importância a isso, já lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para eles foram chamados. E depois as encruzilhadas e chamais para bodas todos os quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, na verdade, a gente sabe, lendo essa parábola, a gente sabe que, se a gente for interpretar no pé da letra, quando Jesus diz que esse rei manda chamar todos que encontram, bons e maus, esse rei, ele está se referindo a Deus. O casamento do Filho, Jesus. Casar Jesus com a humanidade. Então, quando fala assim, chama todo mundo, bons e maus, significa, gente, que quando todo mundo morrer aqui, todo mundo vai para o céu. Acabou esse negócio de purgatório, vai todo mundo para o céu, porque está todo mundo convidado. Agora, se vai ficar lá, aí já é diferente. Aí já é diferente. Porque para chegar e ficar, tem que estar vestido com o traje da núpcia. Então, o que ocorre? O
Quem não estiver com a roupa apropriada, vai para onde? Onde tem choro, lágrimas, ranger de dentes. Então, gente, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe que para a gente viver uma vida melhor, a gente tem que começar a praticar o bem, a gente tem que começar a mudar hoje. Nós estamos sendo chamados constantemente. Mas o que é que tanto se gosta desse lugar? Vai e volta para cá novamente. Tem um imã que puxa. Realmente é um imã que puxa. Porque não é possível, pô. A gente sabe do que tem lá na casa do rei. A festa que tem lá na casa do rei. Um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo sem dor, sem doença. Vou até dizer uma coisa, sem conta para pagar. Mas não, uma pessoa chega lá desprevenida e pimba, desce novamente, vem para aqui novamente. Aí diz, eu não gosto de sofrer. Como é que não vai sofrer? Se não soubesse o traje, ok. Mas sabe qual é o traje? Tão fácil. É por isso que Deus chama a todo mundo. O que depende de Deus, Ele faz para a gente. Agora, o que depende para a gente melhorar, nós não estamos fazendo. Então, aqui passando, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os hebreus, que Deus havia chamado, em primeiro lugar, para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas. E muitos deles foram massacrados como os servos da parábola. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos, de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, dominadas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Agora, é claro, não se pode acusar o povo inteiro de Israel por esse detalhe. Tem que se falar principalmente aí dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus pelo orgulho e fanatismo, e os saduceus pela incredulidade. São eles os convidados que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. Por isso o rei manda chamar todos que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Isso significa que a palavra seria pregada a todos os outros povos e que estes, aceitando, seriam admitidos na festa de núpcia, em lugar dos primeiros convidados. Agora, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão. É preciso, antes de tudo, vestir essa roupa nupcial. Ou seja, a gente tem que praticar caridade, amar a Deus, amar os próximos que estão do nosso lado, para poder ser escolhido. Porque a gente cita um exemplo. Se a gente chega nessa festa, nesse reino de Deus, a gente está dizendo que todo mundo é chamado, poucos escolhidos. Aí você chega lá, está de cara com Paulo de Tarso. Opa, Paulo de Tarso ali. Ele é Francisco de Assis. Francisco de Assis. Mas daqui a pouco, Pedro, você se acha que está com o mesmo traje deles? Aí daqui a pouco você começa a ficar até pequenininho. Começa com vergonha e vai saindo de pininho, de pininho. Aí volta para onde? Bimba! Voltou para aqui novamente. E aqui todo mundo está se encontrando numa boa aí, ó. Agora, repara uma coisa. Ainda nesse capítulo, porque nesse capítulo dos muitos escolhidos, dos muitos chamados, nós vamos encontrar também a parte que fala da porta aberta, né? Porque a porta aberta e a porta estreita. A porta da perdição é aquela porta larga. Atenção, vamos parar para ver quem será. Se for para mim, não estou, hein? Então a porta larga, a porta da perdição. Por quê? Porque é larga porque os homens e suas paixões numerosas
vai pelo caminho do mal, que é o mais frequentado. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja passar por ela deve fazer grandes esforços. Então, o homem, para passar na porta estreita, tem que fazer grandes esforços. No Livro dos Espíritos, tem a questão 909, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem se livrar das más tendências se fizer algum esforço? Aí os espíritos respondem: sim. Até com pouco esforço ele pode se livrar das más tendências. Agora, na verdade, falta-lhe vontade. E em muitos casos, ele não faz esforço nenhum para se livrar das más tendências. A gente aqui está dentro de um centro espírita, ou a gente está dentro de uma igreja, a gente está dentro da casa lá do Edir Macedo, seja o que for. Está todo mundo ali bonzinho, em paz, certo? A gente deixou as más tendências lá fora. Aqui todo mundo é um anjinho. Eu vou, piso no pé aqui dele, olho para ele. Está perdoado. Desculpa, está perdoado. Pisa no outro. Pisa no outro. Pisa no outro. Se eu for lá falar com ele, quiser no pé dele, ele não está vendo por onde anda, rapaz? Tá cego? Não está vendo por onde anda? Não, essa reforma íntima ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Então, na verdade, é o seguinte, é que todo mundo é um anjinho, todo mundo é bom, mas tem que levar essa boa tendência lá para fora. Por quê? A gente se deixa contaminar aqui dentro, até em alguns casos. Porque, por exemplo, quantos trabalhadores de casas espíritas, de igrejas, se deixam às vezes se perturbar por aqueles zombeteiros espíritos que ficam ali perto e começa a ter mau humor ali dentro, fazendo alguma coisa que é voluntário. Uma vez eu estava numa igreja católica assistindo uma missa de sétimo dia. Estou ali fazendo as minhas orações naquela missa de sétimo dia, concentrado naquele meu ex-amigo que foi, fazendo as minhas orações. Daqui a pouco ele viu uma futucada com um tipo de cabo de vassoura comprido, quase que me quebra meia dúzia de costela. Pum! Aí eu olhei, o cara pedindo um dinheirinho. Na hora eu falei, mas eu ali vibrando ainda com aqueles espíritos de luz. Naquele tempo eu metia a mão no bolso. Bons tempos, aquele que metia a mão no bolso achava dinheiro. Peguei um troco, olhei na mesa daquele cidadão, botei o dinheiro ali. É a mesma coisa até no centro espírita. Às vezes a pessoa está fazendo um determinado trabalho como voluntário no centro espírita, mas se aborrece, sabe? E não é para isso. Quem se propõe a fazer um tipo de trabalho em qualquer lugar para ajudar, tem que saber que vai encontrar barra, porque é um desafio que a pessoa tem. Você quer trabalhar hoje aqui? Quero. Ela sabe que é um desafio. Ela sabe que não vai encontrar só gente boa chegando nela, vai encontrar gente que chega mais perturbada. Ela tem que ter paciência. Mas a caridade também é desafio. Exatamente. Eu conheci a Dona Elisete com o cabelo pretinho. Olha só como está o cabelinho dela, todo branco. Mas ela usa o quê? Usa muito a paciência. É o que nós todos temos que usar. Porque se todo mundo fosse agir como a gente quer que haja, oh meu Deus, a gente estaria lá em cima na festa, a gente não estaria aqui embaixo. Agora, eu não preciso repetir aqui que Deus nos chama de várias maneiras. Todo mundo sabe aqui. Os chamados que a gente ouve. Vocês hoje aqui, por exemplo, poderiam estar na praia, poderiam estar fazendo um churrasquinho gostoso, mas estão aqui ouvindo uma palestra dentro de um centro espírita com um sol maravilhoso desse. É um chamado. Vocês estão aprendendo coisas que eu também estou aprendendo, que é importante para a nossa evolução espiritual. Mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que buscar essa reforma lá dentro para poder fazer melhor. Gente, vamos encerrar. Já?
Eu ia trazer paçoquinha igual a Simone. Olha assim, gente, se houver alguém que não esteja dormindo, eu vou jogar paçoca. Eu pensei, vou voltar com a caixa cheia. Eu vou voltar, nem vou levar. Mas, então, na verdade, o que a gente aprende, esse é o estado atual da humanidade terrestre. Porque sendo a Terra um mundo de provas e expiações, aqui predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Então, se a gente frequenta muito a porta larga, é porque as tendências do mal são maiores, a gente se deixa levar. Sabe? A gente tem, às vezes, a fome da matéria, a fome do acúmulo material, mas falta para a gente essa fome espiritual. Então, o que ocorre? Gente, é a única coisa que a gente leva. A única coisa que a gente leva é isso. Então, tem gente que às vezes não dorme por determinada bobagem, sabe? A pessoa às vezes fica descabelada porque não está conseguindo alguma coisa que ele acha que está justo para ele conseguir e ainda não conseguiu. O que é isso? Para que é aquilo? Para que serve aquilo? Primeiro, seja feliz. Deus quer ver cada um de nós feliz. Aliás, qual o pai que não quer? Tem muitos papais aqui, né? Qual o pai que não quer ver o filho feliz? Se passa com Deus. Deus quer nos ver feliz. Posso falar uma palavrinha? Aliás, pode sim. A vontade, estava esperando. Só para ajeitar aqui minha cabeça, eu acho assim que a caridade, como ajudar alguém na rua, dar pão para fazer ir no asilo, essas coisas todas, eu acho que isso é consequência de uma reforma íntima, como ela estava falando, que fui eu que sou Ah, Luiz, hein? Eu também tenho Ok. meus propostos. Porque se você não tem essa reforma íntima, eu acho para mim, na minha cabeça, Jesus, ele veio nos ensinar essa reforma íntima. Essa é a coisa principal, que é o amor, né? Porque com amor a gente muda muita coisa, a gente muda tudo, né? Com certeza. Começando na gente, sabe? Se a gente não fizer essa reforma na gente, não vai. Com certeza. E isso vai dar, com essa reforma, a gente faz tudo o resto. Com certeza. A caridade vem disso. Com certeza. Né? Belas palavras. Mais importante. Na verdade, como é que a gente vai corrigir alguém se a gente ainda não se corrigiu? Não é verdade? Então a gente tem que se corrigir primeiro, a gente tem que se limpar primeiro para poder limpar o outro. A gente se purifica para poder Mas a purificar. bondade é uma coisa que também existe nos corações e ela pode ser sempre da bondade. Ah, com certeza isso tudo existe. Muitas vezes Isso não é. tudo existe. Isso tudo existe. Desde que eu conheço muita gente maravilhosamente boa, desde que você não fira os interesses dele. Então o que ocorre? A gente tem que ver até onde vai a coisa, como é que funciona a coisa, sabe? Porque de qualquer forma, se nós todos estamos aqui falando sobre Jesus, se a gente está aqui falando sobre leis divinas, nós temos que entender uma coisa: nós vamos nos escolher. Na próxima reencarnação, se eu encontrar todo mundo aqui de volta, eu vou dizer, pô, peraí, gente. Não escapou ninguém lá na Isso quer dizer festa? que você vai estar aqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu te falei, se eu chegar nessa festa, olhar pro meu lado e ver, pô, de repente ali, a irmã Dulce, o Chico Xavier ali, peraí, eu acho que está faltando alguma coisa em mim. Sabe? Eu tenho que botar aquele traje melhor. Então o que acontece? A gente tem que nos policiar para sermos bons e prestativos em todos os momentos de nossa vida. E também tem aquela coisa, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ainda hoje, muitos pensam que porque frequentam templos religiosos, repetindo orações
terão direito a um bom lugar depois da morte. Muitos pensam que, por serem médiuns, exercerem a mediunidade uma vez por semana em um grupo mediúnico, já possuem o direito de um bom lugar depois da morte. Para merecer as bênçãos divinas na conquista do reino de Deus, é preciso muito mais. É preciso desenvolver o que de bom tem dentro de si. Chegar ao final dessa existência melhor do que aqui chegamos. A gente tem que se tornar melhor pessoa. Tem que se eliminar o orgulho, o egoísmo. Eu não gosto de falar isso não para ninguém, não. Tem que se eliminar o egoísmo. Isso é apesar de você estar chorando comigo. Eu não estou falando com ninguém, não. Ser humilde, agora eu gosto de... A gente tem que ser humilde, praticar humildade, né, gente? Ser todo mundo humilde, solidário, perdoar e amar a todos sem distinção. Amar a todos sem distinção. E só para encerrar, tem um caso que eu estava lendo. Eu achei assim um detalhe interessante, porque mostra como a gente tem sempre que acreditar, né? Como a gente tem sempre que confiar. Aconteceu com uma garotinha de 6 anos de idade, a idade das minhas netinhas. E essa garotinha é muito espertinha, como as minhas netas também. Tá lá em casa, ouviu lá os pais falando, né? Uma doença grave do irmãozinho dela. Então, vindo de longe aquela conversa dos pais, assim, os pais super preocupados. E uma hora o pai diz assim: não adianta, só um milagre salva nosso filho. Ela não viu aquelas palavras, só um milagre salva nosso filho. Pegou, foi no quartinho dela ali, puxou o cofrinho dela, despejou umas moedas. No prédio dela, onde ela morava, ali embaixo tinha uma farmácia. Ela desceu ali soteramente, falei que a menina era esperta. Desceu soteramente, chegou na farmácia, olhou para o farmacêutico: por favor, quero comprar um milagre. O farmacêutico olhou para ela assim: o que, garotinha? Eu vim aqui comprar um milagre porque meu irmão está muito doente. Papai falou que só o milagre salva ele. O farmacêutico olhou para ela: infelizmente, a gente não vende milagre. Infelizmente, garotinha, eu não vendo milagre aqui. Então faz um favor, vê se o senhor consegue em outro lugar esse milagre e eu pago. Se eu não tiver o dinheiro suficiente agora, eu consigo mais. Não, minha filha, a gente não tem isso aqui. E tinha um senhor dentro da farmácia, ouvindo aquela história. Aí chegou para a garotinha e perguntou assim: oi, estou ouvindo aqui a sua história. O que seu irmãozinho tem que ele precisa do milagre? Não sei. Mamãe falou que ele tem uma doença muito ruim na cabeça. E papai falou: só um milagre salva. Aí esse senhor perguntou para ela: quanto é que você tem na mão? Ela falou: R$1,50. Aí ele falou assim: puxa vida, você é uma menininha de sorte. R$1,50 é o preço de um milagre para irmãozinho. Me dá aqui. Aí pegou aquela moedinha numa mão, com a outra segurou a criança, falou assim: olha, me apresenta para o seu papai, para a sua mamãe e para o seu irmão. Foi, entrou no prédio, subiu. Esse senhor era um cirurgião muito bom, especializado em neurocirurgia. Fez a cirurgia da criança. Alguns meses depois da cirurgia, a criança retorna para casa, sã, curada. Um milagre que custou R$1,50 para essa garotinha e que mostra que nós nunca, em hipótese nenhuma, devemos deixar de acreditar. Gente, beijo no coração. O senhor também.